Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você vê que Jesus, ele está falando isso daqui no momento de agonia. Quando ele proferiu essas palavras, ele estava pregado na cruz, crucificado. Mas nem crucificado, Jesus perdeu a oportunidade de pregar. Olha que forte. Mesmo pregado na cruz, ele pregou. Porque toda a vida de Jesus aqui foi dedicada a ensinar a palavra, a ensinar a vontade de Deus, do seu Pai. E se fosse colocar em livros tudo que Jesus ensinou, está escrito que nem todo o mundo seria suficiente para conter os livros que seriam escritos a respeito dos feitos e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, quando você lê os evangelhos, principalmente quando você vê que é Jesus quem está falando, você deve redobrar a sua atenção, porque tem muitas revelações nas palavras de Jesus. E tudo que Jesus falou é importante. Jesus, ele não pronunciou nenhuma palavra sem sentido, sem nexo, sem razão. Tudo que Jesus falou, todas as vezes que ele abriu a boca, ele falou de forma cirúrgica. Ele falou com um propósito, com um objetivo. Mas o que me saltou aos olhos aqui em Lucas 23, 34, é que ele, mesmo pregado na cruz, não parou de pregar, não parou de ensinar. Jesus falou poucas coisas na cruz. Imagina você, na condição que ele estava, ainda conseguir falar. Mas ele até o último fôlego de vida, ele ensinou alguma coisa na cruz. E o que é que ele está ensinando aqui, quando Jesus, contudo, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Jesus está falando do perdão, da maior conquista do Calvário, a maior conquista da cruz, o maior bem que o sacrifício de Jesus na cruz nos proporcionou, não foi apenas a cura das enfermidades, quando diz lá em Isaías que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, o nosso castigo. O mais importante, a mais importante conquista do Calvário não é o que está lá em Colossenses 2,14, que ele cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial e que constava de ordenanças, e expôs publicamente os principados e as potestades, triunfando deles na cruz, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a doença. Tudo isso é importante, mas o mais importante, a maior de todas as conquistas do Calvário, é o perdão dos nossos pecados. É o perdão que possibilita a nossa salvação. Jesus veio obter o perdão dos nossos pecados, para possibilitar a nossa salvação, porque se não houver perdão, não há salvação. E o perdão foi marca registrada na vida de Jesus, no comportamento de Jesus, nos ensinamentos de Jesus
e nas atitudes de Jesus, porque havia coerência entre o que Jesus pensava e o que Jesus falava, e havia coerência entre o que Jesus falava e o que Jesus praticava. Já no sermão da montanha, lá em Mateus 5, ele já dizia: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha aí, a misericórdia, o perdão. Nas parábolas de Jesus, você vê ele falando de perdão. No comportamento, nas atitudes, quando trouxeram para ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ela não tinha como negar, ela foi pega em flagrante, a condenação dela era certa. Mas quando a trouxeram até Jesus, ele, escrevendo na areia, disse aos algozes da mulher adúltera, Jesus disse: quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz lá o texto sagrado que, pesando-lhes a consciência, olha só, pesando-lhes a consciência, cada um por sua vez foi largando as pedras e saindo, porque a consciência deles era mais pesada do que as pedras que eles seguravam. A consciência deles estava mais pesada do que as pedras que eles tinham em mão para apedrejar a mulher adúltera. E depois que todos se retiraram, Jesus perguntou à mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O perdão. O perdão. Zaqueu, que era ladrão, Jesus pousou na casa de Zaqueu, que era um homem publicamente conhecido como corrupto, como ladrão. E ouvindo Jesus pregar, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Zaqueu se arrependeu a tal ponto de se levantar e dizer: olha, se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E ainda vou pegar metade dos meus bens e distribuir entre os pobres. E Jesus levantou e disse: hoje houve salvação nessa casa, porque aonde há perdão, há salvação. A parábola do filho pródigo, o que é que mostra a parábola do filho pródigo, senão o perdão? O filho rebelde, que saiu de casa, que desfez os seus bens, mas que caindo em si, está escrito, caindo em si, se arrependeu e disse: pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, vou voltar para casa e vou pedir perdão. E quando ele voltou, o pai não jogou na cara dele os seus pecados. O pai não jogou na cara dele, não esfregou na cara dele os seus pecados, não disse para ele coisas do tipo: está vendo, eu lhe avisei que você ia quebrar a cara, você não me obedeceu, bem feito. Não, antes dele chegar em casa, o pai correu ao seu encontro, abraçou, beijou, colocou um anel no dedo, sandália nos pés e levou para casa. Perdão. O perdão. A parábola do credor incompassivo. Olha o que retrata a parábola do credor incompassivo. E aí você vai saber o que é que isso tem a ver com a sua vida e com a sua salvação. E tem tudo a ver. Na parábola do credor incompassivo, o sujeito tinha acabado de receber o perdão do credor. Ele não tinha como pagar, ele se ajoelhou e suplicou o perdão.
da dívida, e o credor o perdoou, falou: olha, eu vou perdoar a sua dívida, não vou prender você, e nem vou, conforme a lei, tomar os seus filhos como escravo, para pagar a sua dívida, vá em paz. E ele saiu dali, ele acabou de receber o perdão, e mais adiante ele encontrou o outro que lhe devia, e disse: paga a minha dívida, senão eu vou lhe lançar na prisão. E como ele tinha feito, o que lhe devia também lançou-se-lhe aos pés, suplicando o seu perdão, mas ele não deu o perdão que recebeu. Ele não deu o perdão que recebeu. Lançou na prisão aquele que lhe devia, tomou os seus filhos como pagamento da dívida. E o que lhe havia perdoado, soube do ocorrido e mandou trazê-lo de volta à sua presença. E lhe questionou: como pode, eu lhe tendo perdoado uma dívida tão grande, saindo daqui, você não perdoou uma dívida que era menor do que a sua? Também tiro eu o perdão que havia lhe dado. E você agora também vai para a prisão, e eu agora também vou tomar tudo que você tem. E aqui está, nessa parábola, o cerne da questão do perdão divino. Você só tem de Deus o perdão que você dá. Você só tem de Deus o perdão que você dá. Não há nada que você faça para se tornar digno do perdão de Deus. Você não vai se tornar digno do perdão de Deus por ser uma pessoa caridosa, por ser uma pessoa espirituosa, por ser uma pessoa boa, frequentadora da igreja. Não há nada que lhe qualifique, não há nada que lhe habilite, não há nada que lhe dignifique e lhe torne merecedor do perdão de Deus. A única condição que Deus colocou para perdoar os seus pecados é que você perdoe quem pecou contra você. E ele deixou isso bem claro quando ensinava os discípulos a respeito da oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, orando o Pai Nosso, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Olha só, é o Pai Nosso, que a maioria das pessoas sabe orar, mas não sabe praticar. Olha o que diz o Pai Nosso, a gente pedindo perdão a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, como falávamos há pouco da parábola do credor incompassivo, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu estou pedindo a Deus o perdão que eu dei. E se eu não dou o perdão? Jesus falou no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. E aí você entende por que as pessoas, ao perdoarem, elas sentem um alívio. Muitas pessoas já relataram isso para mim, e eu também, por experiência própria, já vivi isso.
Quando a pessoa libera o perdão, quando ela tira a mágoa do coração, o rancor, quando ela se reconcilia com a pessoa de quem ela tinha alguma mágoa, ela sente como se um peso saísse dos seus ombros. Um peso saindo dos seus ombros. É como se tirasse um caminhão de cima da pessoa. Por que que ela sente essa leveza quando ela perdoa? Por que que quando ela perdoa, ela sente leve? Ela sente essa paz, ela sente esse alívio. Porque naquele momento em que ela perdoou, naquele exato momento em que ela perdoou, ela foi o quê? Perdoada. Enquanto ela não perdoou, então o peso que ela estava sentindo, a angústia que ela estava sentindo, era dos seus pecados acumulados, dos quais ela também não tinha recebido perdão. Embora pedisse perdão, mas não adianta pedir perdão e não dar o perdão. Veja o que ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu perdoei, eu sou perdoado. Eu não perdoei, eu não sou o quê? Eu não sou perdoado. Então eu não conquisto o perdão com palavras apenas. Mas eu também não perdoo só com palavras. Não tem esse negócio de dizer, eu perdoei, eu já perdoei. Esse tipo de perdão frajuto, né? Que a pessoa diz assim, eu perdoei o fulano, mas eu não quero nem ver a cara dele, hein? Está perdoado, mas não apareça diante de mim, nem pintado de ouro eu não quero ver. Está perdoado, mas suma da minha frente. Isso é perdão? Que perdão é esse? Olha, eu não guardo nada do fulano nem da fulana não, tá? Tenho nada contra ela não. Mas se eu estiver andando aqui na rua e ela vier desse lado, eu vou para o outro lado da rua. Isso é perdão? Eu perdoei a pessoa que tinha me feito mal. Está perdoada, mas quando toma conhecimento de que aquela pessoa se deu mal, comemora a ruína do seu adversário. Isso é perdão? Que perdão é esse que a pessoa está torcendo pelo mal do outro, e quando o outro cai em desgraça, ela vibra e ainda comenta com todo mundo, eu não disse? Eu falei que ia se dar mal. Mexeu comigo, meu caro, eu sou ungido de Deus, eu sou ungida de Deus. Todo mundo que cruza meu caminho se dá mal, se arrebenta. Está aí, quer dizer, isso é perdão? Essa pessoa perdoou alguém? Não, ela está vomitando as mágoas enrustidas. Ela está vomitando as mágoas, comemorando o fracasso do outro que tinha lhe feito mal. Não perdoou, porque quem perdoa esquece. Quem perdoa esquece. É a mesma coisa da pessoa que fala para o outro assim, essa vai passar, viu? Dessa vez eu vou deixar passar, tá? Eu vou deixar. Só dessa vez, hein? Ou diz assim, essa já é a terceira sua, tá? Essa já é a sua terceira vez. A próxima você vai ver. Olha só, ela está acumulando ressentimento do outro, da outra, guardando para no momento certo ela se vingar. Isso é perdão? Tomando nota das vezes que a outra errou contra ela, que o outro pecou. Tem marido que fica tomando nota das falhas da esposa, tem mulher que fica tomando nota da falha do marido para depois jogar na cara dele. E ainda diz assim, quantas vezes eu já te perdoei? Nenhuma. Porque se tivesse perdoado, não estaria contando quantas vezes perdoou. E a questão do perdão é algo tão forte, pessoal, tão forte,
que de tanto Pedro ouvir Jesus falar do perdão, ele questionou Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o irmão que pecar contra mim? Quantas vezes eu vou ter que perdoar a mesma pessoa que peca contra mim? E ainda deu uma deixa assim, né, para ver se colava. 7 vezes? 7 vezes, Senhor? E Jesus respondeu: não apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. O que é que quer dizer 70 vezes 7? Que o perdão é ilimitado. Não é para você ficar contando, não. 70 vezes 7, vamos somar aqui, 490. Tá bom, já tem 381. Quando chegar em 490, eu já posso matar. Não, quem perdoa não fica contando, não fica guardando nada para lá na frente se vingar ou passar na cara de quem errou. Quem perdoa esquece. Mas pastor, como é que se consegue isso? Porque eu convivo também com umas pessoinhas, meu Deus do céu, e eu vou ter que perdoar essa criatura todo dia. Você não quer o perdão de Deus todo dia? Você não precisa do perdão de Deus todo dia? Você precisou do perdão de Deus ontem? Você precisou do perdão de Deus ontem? E hoje? Você precisa do perdão de Deus hoje? E amanhã você vai precisar do perdão de Deus? Você vê que o que mais nós pedimos a Deus é perdão. A gente vacila no pensar: meu Deus, me perdoe. Não é assim? A gente tem uma atitude inadequada. Meu Deus, me perdoe, eu tratei mal aquela pessoa, não era para me tratar ela daquele jeito, me perdoe. A gente fala uma besteira, uma asneira, meu Deus, me perdoe. A gente vive pedindo o que para Deus? Você já pensou se Deus fosse contar também? Se Deus tivesse um caderninho notando, dissesse assim: olha, está quase lá, hein? Mais um, acabou o estoque de perdão. Não, o perdão de Deus é infinito. Então, se você quer perdão todo dia, perdoe todo dia. Tem que perdoar todo dia. Pastor, mas eu não consigo. O que é que eu faço? E aí vai alguns princípios que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a respeito do perdão. Porque Ele foi mestre, né? Ele pode ensinar, pode ou não pode? Ele foi mestre na arte do perdão. Porque Ele estava na cruz perdoando. Olha só, olha a coerência de Jesus entre o que Ele ensinava e o que Ele fazia. Porque Ele está aqui na cruz obedecendo ao que Ele ensinou, praticando o que Ele ensinou. Como que eu consigo perdoar? Eu preciso do perdão de Deus, porque sem o perdão de Deus, eu estou sem salvação, eu estou perdido. Mas para mim ter o perdão, eu tenho que perdoar, mas eu não estou conseguindo perdoar essa criatura que me fez tanto mal, essa pessoa que tanto me humilhou, que tanto me prejudicou, que tanto inferniza a minha vida. E como que eu vou conseguir perdoar essa pessoa? Jesus nos ensinou alguns princípios, lá em Lucas, capítulo 6, aí no Evangelho de Lucas mesmo, né? Só voltando um pouquinho, no capítulo 6, versículo 27, ele diz assim, ó: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Olha o que ele diz mais: fazei o bem aos que vos odeiam. Olha só, fazer o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam, pelos que vos perseguem. Então, primeiro princípio, a oração. Ore pelas pessoas que têm lhe feito mal. Ore
Peça a Deus por elas, com sinceridade, mesmo que isso contrarie a sua natureza. Então você coloca essa pessoa em oração diante de Deus. Oh meu Deus, essa pessoa me fez tanto mal, mas eu te peço, tenha misericórdia dele e dela. Abençoe a família, abençoe a vida financeira, dê saúde, dê paz. Você está orando por ela, então você está condicionando o perdão dentro de você. Foi o que Jesus fez na cruz. Olha Jesus vivendo o que ele ensinou. Ele está pregado na cruz, orando pelas pessoas que estão matando ele, liberando perdão para elas. Então começa em orar. Primeiro orar, aí depois ele diz: bendizei os que vos maldizem. Olha só, como é que eu vou falar bem de uma pessoa que só fala mal de mim? Eu sei que essa criatura está fazendo a minha cama de gato. Não perde uma oportunidade de falar mal de mim a quem pode de alguma forma me prejudicar. E eu sei disso, porque também o diabo tem os meios de fazer você logo saber, não é verdade? Que é para tentar mesmo botar mágoa no seu coração. Tem os leve trás, os pombo correio, os mensageiros de Satanás, né? Que chegam, você não sabe o que o fulano falou. Rapaz, eu não queria te falar não, hein? Eu não queria te falar não, mas eu ouvi uma conversa ali agora sobre você. É, o fulano, rapaz, falando de você ali. Falou que você é isso, falou que... Olha como o diabo é sujo. Aí como que você vai falar bem de uma pessoa que só fala mal de você? Isso vai contra a sua natureza humana. Isso é sacrifício. Isso é o que Jesus ensinou, negar-se a si mesmo. Primeiro orar, depois falar. Então você tem a oportunidade de falar daquela pessoa, você não vai falar mal dela, você fala bem dela, e você fala com ela. Você fala com ela. Se ela não vai falar com você, paciência, mas você fala com ela. Você está cuidando do seu coração. Você precisa do perdão. E você não pode guardar mágoa, você não pode guardar ressentimento. Você tem que manter o seu coração limpo. Você fala dela e você fala com ela. Primeiro orar, depois falar, depois fazer. Só estou ouvindo na ordem contrária. Orar, falar, fazer o bem. Então você tem a oportunidade de se vingar. O que é que a sua natureza quer? Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora neguinho vai ver. Agora neguinho está aqui na minha mão, ó. Agora ele vai ver com quantos pau é que se faz uma canoa. Não, você não vai fazer o mal. Você não vai pagar o mal com o mal. Você vai fazer o bem a quem lhe fez o mal. E é isso que vai produzir o amor que Jesus está falando. Como é que eu sou capaz de amar uma pessoa que me odeia? Eu oro por ela, eu falo bem dela, eu falo com ela e eu faço o bem para ela. A prática desses 3 princípios conduz à capacidade de amar até quem lhe odeia. Algumas pessoas, vendo você ter essa atitude, vai dizer assim: fulano tem sangue de barata. Como é que você consegue? Não é verdade? Como é que você consegue, rapaz, ser desse jeito? Você tem sangue de barata. Não, não é o sangue da barata. Você tem o sangue de Jesus te lavando todo dia. Amém? Você tem o sangue de Jesus. Você dá o que você quer receber. Você perdoa porque você quer ser perdoado. Mas pastor, e se a pessoa está longe? Essa pessoa passou na minha vida, deixou uma marca e sumiu. Está em outro país, está em outro estado. Eu nunca mais tive contato. Como que eu vou perdoá-la? Você perdoa quando você decide perdoar. E esquece. E começa a praticar os princípios. E quando vier à tona uma conversa que inclua essa pessoa, você não vai desenterrar o passado. Você perdoou, então acabou. Você não vai mais falar do mal que ela lhe fez. Você pode até falar dela, mas não mal.
Você pode até falar dela, mas você não vai desenterrar o passado do que ela fez para lhe machucar. Porque você perdoou, acabou. Mesmo que nunca mais você a veja, mas você liberou o perdão. Da sua parte não tem mais nada. Se um dia acontecer dos caminhos se cruzarem, você vai lá e vai botar uma pedra em cima da situação de uma vez por todas. Amém. Mas tem outro aspecto mais difícil. E a pessoa que morreu? E aí, pastor? E se a pessoa de quem eu vinha nutrindo uma mágoa, ou com quem eu vinha tendo um atrito, morreu? E agora, como é que eu vou pedir o perdão e receber o perdão? Então, estou condenado, não vou ter perdão mais não? Porque há casos assim. A mãe morreu e a mãe e a filha não se falavam. E agora a filha agora se culpa por não ter perdoado a mãe. Por não ter recebido perdão da mãe, não ter perdoado a mãe. O irmão morreu e não se falava com o outro, e agora um se culpa por outro ter morrido sem se reconciliar. Como que você vai perdoar a pessoa que já morreu e alcançar o perdão de Deus? Simples. Duas coisas. Primeiro, você vai colocar em prática o princípio também do falar. Orar, você não vai mais orar porque já morreu. Vai orar por quem já morreu. Mas quando você for se referir a essa pessoa, você não vai trazer à tona a razão dos desentendimentos. Você vai deixar enterrado junto com ela. E vai falar das coisas boas. Amém? Vai trazer à memória as coisas boas. E acabou. E o que era ruim foi enterrado junto. O princípio, um dos princípios. Você vai falar do que era bom. Acabou. Você não vai ficar trazendo à tona as intrigas. Ah, fulana não prestava também. Morreu, mas também não era um santinho não, viu? Porque também... É porque a pessoa não tem mais nem como se defender, não é? Então você perdoou-a, você o perdoou, então você deixa no túmulo também as coisas do passado. E quando for se referir àquela pessoa, exalte as qualidades que ela tinha. Porque você perdoou, meu Deus do céu. Se de fato perdoou. E não tendo como pedir perdão a ela, você pede perdão ao Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele é o primogênito de todos os mortos. Ele é o único, o primeiro e único que morreu, ressuscitou e permanece vivo para sempre. Porque todos que morreram e ressuscitaram, voltaram a morrer. Lázaro morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. A filha de Jairo morreu de novo. Mas Jesus morreu, ressuscitou e Ele continua vivo. Então você pede perdão a Ele pelo perdão que você não deu. Porque você se sente culpado pelo perdão que você não deu. E quantos não carregam essa culpa? Verdade ou mentira? Principalmente quando se trata de um familiar muito próximo. Então esse é o princípio do perdão. Voltando para terminar aqui onde a gente começou. Lucas 23, 34. Na cruz, pregado na cruz, agonizando, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque de fato os judeus não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Isso aqui serve até de uma defesa, né, para os judeus que são tão perseguidos até hoje. O antissemitismo tem nas suas bases como origem o fato de que eles acusam os judeus de terem matado Jesus. Os judeus milhões de judeus morreram já por causa disso. No Holocausto, inclusive. Uma das grandes razões do antissemitismo é a acusação de que os judeus mataram Jesus. Mas olha Jesus defendendo aqueles que lhe mataram, deixando até uma defesa, né? Para gerações futuras. Eles não sabem o que fazem. Na cabeça deles, Jesus era de fato na cabeça deles, né? Jesus era
um falso profeta, um impostor que se auto-intitulava filho de Deus. Então Jesus disse, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas ainda que eles soubessem, Jesus ia dizer, perdoa-os, porque eles sabem o que fazem. Eles sabem, porque você sabe o que você faz. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está alimentando dentro do seu coração. Você sabe o comportamento que você está tendo. Você sabe as atitudes que você está tomando. Mas mesmo você sabendo, tem perdão para você. É só você reconhecer os seus erros, se arrepender. Ele não perdoou Pedro, e Pedro não sabia o que estava fazendo quando negou Jesus 3 vezes. Ou Pedro não sabia? Os judeus não sabiam, mas Pedro sabia quem era Jesus. Pedro tinha certeza de que Jesus era o Filho de Deus, e mesmo assim negou ele 3 vezes. Mas Jesus perdoou Pedro. Perdoou ou não perdoou? Tanto é que quando ressuscitou, fez questão de dizer às mulheres, olha, diga aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei. Porque ele sabia que Pedro estava devastado pela culpa de tê-lo negado. Pedro estava arrasado, destruído pela culpa do seu erro. E Jesus mandou um recado para ele, fale para Pedro ficar tranquilo, porque eu ressuscitei e eu o perdoo. Amém? Mesmo Pedro sabendo o que fez. E teria perdoado Judas também. Teria perdoado Judas. Se ele não tivesse se enforcado, na corda do ressentimento, porque Judas não se arrependeu. Judas teve remorso, ele se enforcou na corda do remorso. Porque se ele tivesse esperado a ressurreição, certamente Jesus teria dito, ó, fala aos discípulos, a Pedro e a Judas, que eu ressuscitei. Ou você tem alguma dúvida de que Jesus perdoaria Judas? Ele estava perdoando aqueles que o matavam. E Judas teria sido um grande apóstolo, tal e qual foi Pedro. Mas o problema de Judas, que é o problema de muitos, é o orgulho, é não dar o braço a torcer, é não reconhecer o seu erro. Porque se você chegar diante de Deus e reconhecer, olha, eu estou errado, a minha vida está toda errada e a culpa é minha, eu sou o culpado pela tragédia que se tornou a minha vida. Isso aqui é resultado, isso aqui é fruto da minha desobediência a Deus, da minha teimosia, da minha rebeldia. Mas tal e qual o filho pródigo, a sua ficha cair em si, e você dizer, eu pequei contra Deus, mas eu vou voltar à casa do meu pai. O pai do filho pródigo é um exemplo do Senhor Jesus, do próprio Deus. Amém? Você quer o perdão de Deus? Você precisa do perdão de Deus? Então perdoe. E se você quer o perdão de Deus todo dia, perdoe todo dia. Mas eu quero agora, pastor, eu quero agora, nesse momento, eu quero agora o perdão de Deus. Então perdoe agora. Nós vamos diante dele agora, diante da presença dele, e você agora vai orar pelas pessoas. Se tem alguma coisa guardada dentro de você do passado, 30 anos, 20 anos, não sei, mas tem alguma raiz aí de amargura, então você vai agora liberar o perdão, e à medida que você perdoar, você vai receber o perdão agora, e você vai receber essa paz, e você vai sentir sair esse peso de cima de você, e você vai ter certeza da sua salvação, porque a obra do Calvário vai se concretizar na sua vida, a principal de todas, que é a sua salvação. Mas não há salvação sem perdão. Fique de pé então, aí no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus.